Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesse mês de fevereiro refletindo a respeito dos desafios de andarmos pela fé. Ontem nós terminamos a nossa reflexão com uma pergunta. Você já se sentiu desanimado, derrotado, pensando talvez em abandonar o navio? Lembre-se, o Senhor responde todas as coisas a seu tempo. O que nós precisamos fazer, nosso primeiro desafio, é reconhecer o inimigo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ao aproximar-se de Eva no Éden, a serpente sussurra-lhe: É assim mesmo que Deus disse? Se nós devemos viver pela fé, nós devemos viver pela fé na palavra de Deus. Mas nós precisamos compreender a abordagem de Satanás, a sua tática. Consiste em fazer com que nós duvidemos da veracidade ou do poder da palavra de Deus. Foi isso que ele fez com Eva. O inimigo sutilmente semeou a dúvida. E se ele semear a dúvida, ele terá uma rica colheita, se nós não percebermos os seus métodos. Deus nos adverte que nós não podemos ignorar os estratagemas do diabo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas quais seriam, então, essas estratégias? Eu aprendi sobre os 5 desmortais. E quero compartilhar com você, orando para que seja esta meditação um instrumento pelo qual Deus possa fortalecer o nosso andar na fé com os pés nas alturas, como vimos ontem em Abacuque 3,19. Um dos mais importantes princípios de guerra é a concentração. É o reunir das forças em um momento, em lugar crítico, principalmente para que tenhamos uma ação decisiva. O objetivo sempre é avançar para que a gente possa cada vez mais se apossar das promessas do Senhor para nós. Mas lembre-se, não é fácil. Nós temos que reconhecer quando o inimigo entra. O inimigo, ele sempre está tentando penetrar em nossa mente, usando as suas estratagemas. O primeiro D mortal se chama dúvida. Foi isso que ele fez. A dúvida não pode permanecer ao lado da fé, porque a estratégia dele é destruir a fé que há em seu coração nas promessas que Deus tem para nós. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Seria lógico, então, ele tentar nos convencer por meio da dúvida e por meio do desânimo a abandonar este navio. Se nós deixarmos que o inimigo introduza em nós a dúvida, o desapontamento, o desânimo e o desespero, ele consegue nos imobilizar completamente, fazendo-nos abandonar a palavra de Deus, deixando que nós não tomemos o conhecimento dessa palavra, que não leiamos essa palavra, que não ouçamos essa palavra. O que nós precisamos entender, o que diz Efésios 6,16, que essa estratégia de Satanás de colocar dúvida na nossa mente não pode ser ignorado por nós, mas que nós devemos usar o escudo da fé, pois é a fé
que apagará todos os dardos inflamados do maligno. A dúvida é vencida pela fé, aonde? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Cada dúvida que entra na sua mente precisa ser vencida por uma promessa de Deus. Na verdade, todas as promessas da palavra de Deus, elas têm esse objetivo de fazer com que nós vençamos essa estratégia de Satanás quando ele usa a dúvida. O outro D mortal é o desapontamento. Ele lança o desapontamento em nossos corações. Geralmente, quando ele lança o desapontamento, o alvo sempre é a nossa mente, aonde deveria ser a nossa linha de defesa. Então, é um erro quando nós deixamos que a dúvida e o desapontamento se torne algo que vá nos inflamando, trazendo esse desapontamento. E olha, o desapontamento, ele pode também ser vencido. E a forma como nós vencemos o desapontamento é lançando mísseis de louvor em nossa mente e em nosso coração. O desapontamento é vencido pelo louvor. Se você está com dúvidas a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tenha dito para você, use as promessas de Deus. Lembre elas. Estude elas, medite a respeito delas. Mas se você está desapontado porque você permitiu que o desapontamento entrasse na sua mente, você só pode vencê-lo pelo louvor e pela adoração. Queridos, hoje nós pensamos sobre esses dois Ds mortais, a dúvida, que é vencido por nós nos apropriarmos das promessas da palavra de Deus. Mas o desapontamento, ele só é vencido pela adoração e pelo louvor. Amanhã nós vamos ver o irmão gêmeo do desapontamento, chamado desânimo. Que Deus abençoe você. E se o inimigo já lançou dúvida e desapontamento na sua mente e no seu coração, vença pela fé na palavra, pela adoração e pelo louvor. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.